Irmãos, graça e paz da parte de Deus. Mais um dia abençoado, um dia alegre, um dia feliz, um dia de sol, um domingo de sol para a glória de Deus nessa manhã, né, abençoada. Deus me trouxe nessa manhã como profeta, como um arauto dele, para dizer para os irmãos que estão me escutando, você é bem rápido, bem sucinto. Jesus voltará. Talvez você tenha escutado isso, talvez você escute isso há bastante tempo, talvez você vê mensagens, né, de pregadores falando isso há muito tempo, talvez você no ambiente de trabalho ou você num transporte público chega alguém e fala, olha só, caramba, muda a tua vida, tu tá no caminho errado, Jesus vai voltar e tal, e você pega isso como um jargão, né? Você já leva essa mensagem de Jesus vai voltar como um jargão na tua vida, como se fosse algo banal, como se fosse algo que isso não vai acontecer, como se fosse algo que nunca vai acontecer, jamais vai acontecer. Por quê? Porque há 100 anos se fala nisso, porque há 200 anos se fala nisso, porque há 400 anos se fala nisso, porque há 2000 anos se fala nisso. Mas Jesus voltará. Jesus voltará sim para buscar sua igreja. Isso não é mentira. Isso não é um conto de fadas. Isso não é um filme que você assiste em Hollywood. Isso é a verdade do Evangelho. A Bíblia vai me dizer que céus e terra passarão, mas a palavra do meu Pai, que está sentado no alto e sublime trono, não passará. E já foi decretado. Jesus voltará. E às vezes quando a gente leva uma mensagem como essa, eu particularmente, eu já escutei pessoas falando assim, isso não vai acontecer nunca. Isso é história da carochinha. E eu lendo aqui o livro de Ezequiel, eu me deparei com um versículo que mexeu muito comigo. Por quê? Porque você vai ver que só muda a época, talvez. Só muda os personagens. Mas o discurso continua o mesmo. Por que você está falando isso, Paulinho? Porque no livro de Ezequiel, né, Deus envia Ezequiel como profeta para alertar o povo. Porque a cidade de Jerusalém seria saqueada, seria destruída. E aquele povo, né, a qual Deus prometeu aquela terra e cumpriu, seria levado para Babilônia, terra dos caldeus. E quando Ezequiel vai levar uma mensagem para eles, quando Ezequiel leva uma mensagem de Deus direta para aquele povo, eles já tinham um provérbio dentro deles, eles já tinham uma frase decorada dentro deles. E qual era essa frase, Paulinho? Que frase é essa? Eu estou ansioso para saber. Tá bom, vou te falar. Olha só o que diz o livro de Ezequiel. O Senhor falou, filho do homem, que provérbio é este que o povo de Israel tem falado? Aí agora Deus vai relatar qual era o provérbio. Olha só. Os dias passam e todas as visões não dão em nada. Ou seja, Ezequiel levava a mensagem de Deus para o povo, correto? Falando, olha só, Deus vai destruir a cidade, vocês vão ser exilados, né? Na verdade, Ezequiel falava para a primeira leva, porque foi 2 tipos de leva. Que Ezequiel começou que Ezequiel pregou foi para a primeira leva, né? A segunda leva, que seria exilado, ainda estava lá. Então Ezequiel levava para a primeira leva, Ezequiel levava a mensagem, né? E eles tinham esse provérbio dentro deles. E eu me deparo com o dia de hoje. Jesus vai voltar, isso é futuro, isso é pro tempo futuro. Olha só, os dias passam e todas as visões não dão em nada. Opa, Jesus não vai voltar. Ou seja, isso não vai acontecer. Paulinho, você vem com essa conversa fiada de manhã. É isso que o povo falava, nós nunca vamos ser exilados. Os nossos filhos
nunca vão ser postos, matados à espada. O Senhor está conosco. E é assim que o povo pensava, o povo de Israel. E você vai ver que é assim que o povo pensa, né? O próprio Jesus fala que a vinda de Cristo seria como os dias de Noé. Vai ser um dia normal, vão comer, beber, vão se dar em casamento. Vai ser um dia normal, um dia natural, até que Jesus volta. E como anda a sua vida, meus irmãos? Como você se encontra na presença de Deus? Eu não prego aqui para ímpio, não. Estou pregando agora para crente. Como que você anda na presença de Deus? Como está a tua vida? Como está o teu coração diante de Deus? Será que a chama se apagou ou a chama do Espírito Santo continua queimando na tua vida? Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Olha o versículo 26. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, a nação de Israel está dizendo. Olha só, a Bíblia fala em Apocalipse que os olhos de Deus é como chama de fogo. Sabe o que significa isso? Chama de fogo? É porque Deus, ele vê todas as coisas. Ele nos sonda e nos sonda por completo. E olha o que o texto continua dizendo. A visão que ele vê, olha só, o povo dizia, olha o que o povo dizia. A visão que ele vê, falando de Ezequiel, a visão que Ezequiel vê é para daqui a muitos anos. E ele profetiza sobre o futuro distante. Ou seja, quando Ezequiel profetizava para aquela cidade, para a cidade de Jerusalém, né, para a cidade de Judá, eles achavam que aquela profecia não ia acontecer agora. Ia acontecer daqui a muitos anos. E eu me deparo com os dias de hoje novamente. Jesus vai voltar. E você talvez pense em teu coração: ah, ele vai voltar. Pode até voltar. Mas daqui a muitos anos isso vai acontecer. Vai acontecer daqui a 200, 300, sei lá. Não é pra hoje. Cara, mas eu sinto lhe informar. E eu vou lhe informar, talvez pra tua tristeza, que está me escutando. Mas pra mim, pra minha felicidade. Ou para um crente fiel, para a felicidade de um crente fiel que ama a Deus, né? Porque Jesus fala que nos últimos dias, né, quando acontecer guerras, rumores de guerras, para a igreja ficar alerta, porque é chegada o tempo da sua redenção, é chegada o tempo da tua glória. Então, para o cristão que ama Cristo, para o cristão que está com a lamparina acesa, ele vai fica feliz com essa notícia. Jesus está à porta. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro para a glória de Deus Pai. E eu falo para você, talvez que esteja longe de Deus. E nesse momento eu falo com tristeza e temor no coração. E também falo para aqueles que acham que estão de pé, né? Porque a Bíblia fala: aqueles que acham que estão de pé, vigie para não cair. Porque talvez homens fortes, na Bíblia você vai ver homens mais fortes do que nós, né? O pastor Douglas falou isso na consagração de ontem, e aquilo queimou no meu coração. Porque talvez homens mais fortes do que nós, né? De fato, Davi, por exemplo, se a gente olha Davi, homem segundo o coração de Deus, Davi caiu, irmão. Davi adulterou, Davi matou, homem cheio de Deus. Por isso que nós temos que vigiar, sabe? É manter a nossa lamparina acesa no Senhor, cara. E como que se mantém a lamparina acesa no Senhor? É ter uma vida constante de oração, cara. É ter uma vida constante de busca ao Senhor, sabe? Mesmo sem vontade de orar, ore. Mesmo sem vontade de ler a Bíblia, leia. Sabe? Leia, busque ao Senhor. Busque ao Senhor, não deixe de buscar. E vocês que não conhecem ao Senhor, que vai assistir esse vídeo, que está longe, nunca, não conhece, não entregou a vida para o Senhor, cara, entregue hoje. Não deixe para amanhã o que você possa fazer hoje, porque talvez o amanhã, para você, venha ser um juízo de Deus. Juízo como que você está falando, Paulinho? Talvez você desça a sepultura hoje, e aonde a sua alma habitará. Eu falei no último vídeo e repito novamente: não existe 3, 4 caminhos, existe só 2 caminhos, céu e inferno. E aonde você quer habitar? Pense nisso, reflita nisso, guarda isso no teu coração,
tá? Eu vou fazer uma breve oração aqui, bem rápido, bem sucinta. Deus, eu entrego a vida dessas pessoas, Pai, que está ouvindo, Pai, essa mensagem, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que você venha abrir os olhos, Pai, espirituais dos meus irmãos, Senhor. Pai, que você venha abrir o coração dos meus irmãos, Senhor. Pai, não existe um coração duro aonde o Senhor não possa penetrar, Senhor. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que o Senhor, é que o seu Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Pai, então em nome de Jesus eu rogo, Pai, te suplico, Pai, convença, Pai, os meus irmãos, Pai, que estão perdidos nesse momento, Pai. Pai, abre os olhos, abre o coração, Pai. Pai, derrama uma graça, Pai, sobrenatural, Pai. Pai, que eles venham, Pai, entender, Pai, essa mensagem e praticar, Pai. E obedecer, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que você venha ter um dia abençoado, cheio da graça, cheio da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todo sempre. Amém, meus irmãos.